Fala, minha galera top! E aí, como estamos? Tudo bem? Comigo aqui tá tudo ótimo, né? Hoje nós vamos continuar falando de função afim ou função do primeiro grau, tá? Que é o título aí das nossas próximas aulas, inclusive. Mas hoje o subtópico é diferente. Hoje a gente vai falar um pouquinho de gráficos da função do primeiro grau, tá bom? Então, o gráfico da função afim, ele sempre será uma reta. Toda vez que a gente for desenhar um gráfico de função afim no plano cartesiano, nós vamos sempre obter uma reta. Por que isso? Ora, a função afim é justamente aquela função que é associada aos fenômenos que apresentam comportamento linear. Traduzindo, quando eu digo comportamento linear, é no seguinte sentido: elas sempre vão continuar numa linha reta, né? Ou crescendo sempre da mesma forma, né? Então sempre aumentando a mesma coisa, ou descendo da mesma forma, ou seja, sempre reduzindo a mesma coisa. Então, a gente utiliza a função afim, a função do primeiro grau, justamente em situações como essa. Então, nada mais lógico, né, do que nós termos essa percepção de que o gráfico da função afim, quando feito no plano cartesiano, vai resultar em uma reta. Mas, melhor ainda do que imaginar, é fazer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui por que realmente é uma reta, vou comprovar que é uma reta, e de quebra eu já vou mostrar como é que nós encontramos, como é que nós construímos o gráfico da função afim. Então, pega aqui o exemplo número 1, a função f de x igual a x mais 2. De modo geral, galera, a maneira mais interessante de nós construirmos um gráfico do qual nós não temos nenhum tipo de informação, claro que aqui a gente sabe que vai dar uma reta, mas vamos partir do pressuposto que nós não temos essa informação. Como é que eu vou chegar num gráfico que eu mal sei o formato dele? Ora, a função, o que a função faz? Ela relaciona dois conjuntos através de sua fórmula. No caso da função do primeiro grau, ela é uma função de R em R, tá? Então, ela pega um número real e associa ele a outro número real através da sua fórmula, nesse exemplo, f de x igual a x mais 2. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos encontrar alguns pares que façam par dessa função. Então, vou botar aqui uma tabelinha, ó, de valores x, y, e aí eu vou escolher, literalmente eu vou escolher valores que me sejam convenientes para colocar no lugar do x. Para cada x que eu escolha, eu vou calcular o seu respectivo y. Professor, mas pode fazer isso? Professor, como assim? Você vai pegar, vai escolher valores aleatórios para o x, você vai pegar algum número que x não pode ser. Estamos falando de função afim. Numa função afim, x é uma variável que pode assumir qualquer valor real. Você só não pode escolher um número que não seja real. Mas eu imagino que isso nem passe pela sua mente criativa. Tá? Então vamos lá? Ora, se eu vou escolher valores convenientes, valores que facilitem minha vida, eu vou escolher aqui, ó, menos 2, menos 1, 0 e 1. Tá bom? Então, valores bem tranquilos aqui. Vamos lá fazer as contas? Aí eu vou na função e vou substituir. Quando x for menos 2, vai dar quanto? Menos 2 mais 2, 0. Então, eu vou ter o ponto menos 2, 0. Bora fazer o seguinte? Vamos já marcando esses pontos. O ponto menos 2, 0, ele é um ponto que fica no eixo das abscissas. Então, o ponto menos 2, 0 é um ponto que pertence ao eixo das abscissas, ok? Então, já marquei ali o ponto menos 2 com 0. X é menos 2, então ele está 2 unidades para a esquerda. O y é 0, então ele continua no próprio eixo das abscissas. Agora, se x for menos 1, então substituindo k na função, menos 1 mais 2, y vai dar 1. Então, menos 1 faz par com 1. Então, o ponto vai estar aqui, ó. Então, claro que não tem essa precisão toda na marcação do ponto, né? Eu estou fazendo aqui a mão livre, então não estou com a régua, nada do tipo, que seria o ideal, né? Para marcar os pontos bonitinhos, todos eles certinhos. Próximo, 0 com 2, 0. 0 mais 2, 2. Eu estava falando a resposta. Né? 0 faz par com 2.
Ora, se x é 0, esse ponto vai estar no eixo das ordenadas, né? Relembrando um pouquinho de plano cartesiano, toda vez que a abscissa de um ponto é 0, esse ponto vai estar no eixo das ordenadas. E o y é 2, então o ponto vai estar aqui, ó, no 0, 2. E quando x for 1, substituindo, 1 mais 2, 3. Então, x1 faz par com y3. Percebam, ó, galera, como os pontos estão alinhadinhos, ó. Relevem, como eu disse, a falta de precisão na marcação, por estar fazendo a mão livre, mas dá para perceber, ó, que eles estão na mesma linha reta. E olha o padrão que eu falei, que sempre aumenta da mesma forma. À medida que o x aumentou uma unidade, o y também foi aumentando uma unidade. Se o aumento foi constante, quando o x aumentou, o y aumentou de forma proporcional, tá bom? Então, aí você vai pegar, vai traçar uma reta que passe por esses pontos e o gráfico vai ficar assim. Agora eu fui esperto. Eu já deixei a reta previamente preparada. A reta aqui, ó, só foi usar o truquezinho que ela apareceu. Então, reparou como ficou certinho? É esse o passo a passo, tá? Depois, claro que nós vamos ver alguns detalhes, vamos ver se tem formas mais rápidas de traçar esse gráfico, mas por enquanto a gente não está pensando em velocidade, maneiras mais rápidas. Estamos pensando na forma mais segura. E aí eu garanto que quanto mais pontos você conseguir encontrar, melhor, né? Por que aqui eu usei 4 pontos? Porque 4 pontos, apesar de a gente, abrir aspas, a gente ainda não tinha ideia que seria uma reta, mas a função do primeiro grau, ela é uma função simples, né? A fórmula dela é uma fórmula simples. Então, você não precisa encontrar uma quantidade muito grande de pontos. Claro que quanto maior for a complexidade da função, mais pontos serão necessários para você traçar um gráfico com o mínimo de qualidade. Vamos lá fazer mais exemplos. Exemplo 2, f de x igual a menos x mais 1. Então, está aqui nossa tabela, já vou deixar aqui nosso plano cartesiano pronto também. E vou escolher os mesmos valores, tá? Pessoal, menos 2, menos 1, 0 e 1. Professor, posso mudar isso? Professor, pode. Você pode tudo nessa vida, meu jovem. Tudo que você quiser, tudo que você acreditar, você consegue. Inclusive mudar os valores para x. Lembre que na função afim, x pode assumir qualquer valor real. Claro que você não vai chegar aqui e botar, vou fazer a conta com x igual a 18. Para que você vai botar x igual a 18? Onde é que você vai marcar x e 18 aí no gráfico? Você vai ter que botar o seu plano cartesiano, vai ter que aumentar o seu plano cartesiano. Então vai afastar demais. Então, não exagera, gente. Ah, vou colocar menos 1,7. Para que número decimal? Quanto mais, abre aspas, complicado for a sua escolha, complicada for a sua escolha, pior para você mesmo, que é você que vai ter que marcar esses pontos no gráfico. Tá bom? Então, façam escolhas pensadas, tá bom? Escolhas que facilitem a vida de vocês. Vamos lá? Então, primeiro, menos 2. Olha o menos aqui na frente, hein? Então vai ser o oposto. Menos 2 vai ficar mais 2. 2 mais 1, 3. Agora menos 1. Menos 1 vai dar mais 1. 1 mais 1, 2. Vamos marcando. Eu estava me esquecendo. Menos 2 com 3. Menos 2 com 3. Está aqui o primeiro. Agora eu encontrei menos 1 com 2. Olha como já dá para perceber, né? Que estão ficando alinhadinhos. Quando x for 0, ó, 0, menos 0, 0. 0 mais 1, 1. E aí, de novo, ó, se a abscissa de um ponto é 0, esse ponto vai estar localizado no eixo das ordenadas. Olha ele aqui. E o último, quando x for 1, menos 1 mais 1 vai dar 0. 1 com 0. Então, nesse caso, a ordenada é 0. Quando a ordenada é 0, o ponto vai estar no eixo das abscissas. Olha lá, ó, todos alinhadinhos. Só que agora essa função, a reta, abre aspas, vem descendo, né? Olhando da esquerda para a direita. Isso aqui fica complexo aí no vídeo, né? É muito estranho. A minha esquerda, a sua esquerda, a minha direita, a sua direita. A minha esquerda é essa, ó.
Ó, a aliança aqui. Então, da esquerda para a direita. Ó, então vem descendo. A função é decrescente. Olha aí o gráfico. Tá, não ficou tão perfeito quanto o primeiro, mas ficou legal. Tá vendo? Só o primeiro ponto aqui que podia ter sido marcado um pouquinho melhor. Mas me perdoem, por favor. Então, pronto. De novo, mesmas etapas. Escolhi 4 números. Para x, para cada x eu calculei o seu y. Formei os pares ordenados. Marquei no gráfico e tracei a reta. Vamos para mais um gráfico. Vamos lá para mais um, então. Exemplo 3, f de x igual a 2x menos 4. Vou botar aqui nossa tabela, pelo nosso plano cartesiano. Vou variar um pouquinho, agora eu vou colocar menos 1, 0, 1 e 2. Repara que eu já pensei no 2, eu não mudei, né, à toa. Eu já olhei aqui a função, ó, já pensei, se x for 2, o y vai dar 0, já é um ponto mais fácil de marcar. Como eu disse no começo, são escolhas convenientes. Você pode olhar um pouquinho para a sua função antes de sair escolhendo os valores para x. Você não precisa ficar preso. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Pense um pouquinho o que é melhor para aquele gráfico. Tá? Você pode variar. O que eu peço é apenas, não coloque valores muito grandes, menos 18, 21, 25, nem muito pequenos, menos 23, menos 30. Evite números decimais também, números fracionários, porque isso só complica a conta. Mas, dentre aqueles valores ali mais próximos do zero, você pode pensar assim, quais são aqueles mais adequados. Então, substituindo, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2, menos 4, menos 6. Repare, ó, que já fica um ponto mais chatinho de marcar, ó, lá embaixo. Menos 1 com menos 6. Cá embaixo. X igual a 0. 2 vezes 0, 0. 0 menos 4, menos 4. Então, 0 menos 4, quando a abscissa é 0, o ponto vai estar no eixo das ordenadas. Olhem quantas vezes eu já repeti isso. Não quero ninguém esquecendo, viu? X igual a 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. Então, 1 com menos 2. Vai ficar mais ou menos aqui o ponto 1 com menos 2. E quando x for 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. 2 com 0. Então, seguindo a linha de raciocínio que nós já vimos anteriormente, quando a ordenada do ponto é 0, o ponto fica no eixo das abscissas. 4 pontos marcados. De novo, notem que o crescimento ele é linear. Ó, à medida que o x foi aumentando 1, o y sempre aumentou 2. Então, o crescimento se mantém por igual, crescimento constante, digamos assim. E aí está a nossa reta. Tá? Esse aqui nem veio até aqui embaixo, ó, deixa eu só aumentar para ficar bonitinho. Olha lá, ó. Beleza? Então, tá aqui o nosso gráfico. Vou pedir de novo desculpa, lembrando que eu estou fazendo a mão livre, então dá uma certa diferença aí, tá? Entre o ponto e a reta. Não é tão simples marcar o ponto, mas tá ficando bom. Para quem está fazendo a mão livre, tá ficando legal, tá certo? Vamos lá para mais um exemplo? Exemplo 4. F de x igual a menos x sobre 2, menos 2. Vou botar nossa tabelinha aqui, nosso plano cartesiano. E aí, repara, o que eu falei no exemplo 3, de escolhas convenientes. Repara que eu vou dividir x por 2. Talvez colocar número ímpar aqui não seja uma boa ideia, porque número ímpar, quando eu divido por 2, vai dar decimal. E aí já vou ter que trabalhar com o número decimal. Então é que não dê para marcar no gráfico. Mas eu já tenho, abre aspas, a dificuldade de estar marcando a mão livre, sem régua. Imagine se eu tiver que marcar números decimais, mais complicado ainda, porque eu tenho que olhar ali mais ou menos onde é que está. Então dessa vez eu vou trabalhar com números pares. Vou botar menos 2, 0, 2 e 4. Porque dessa forma, na hora que a gente for fazer o cálculo aqui, fica mais fácil, tá bom? Vamos lá. Menos 2. Cuidado que na frente aqui tem um menos, então a gente vai ter que fazer o jogo de sinal.
Menos menos 2 vai ficar mais 2 sobre 2, né? Então vai ficar 2 sobre 2, 1. 1 menos 2, menos 1. Então, quando x for menos 2, o y vai ser menos 1. E pontinho chatinho de marcar, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Quando x for 0, aqui ficou tranquilo, porque 0 sobre 2 vai dar 0, esse menos não vai influenciar em nada, né? Esse menos aqui da frente. Então, 0 menos 2, menos 2. Então, se o x é 0, se a abscissa é 0, o ponto vai estar no eixo das ordenadas. Olha o ponto aqui, ó. Próximo, 2. 2 sobre 2, 1. Com menos na frente, menos 1. Menos 1 menos 2, menos 3. Então, 2 com menos 3. Está aqui o ponto. E quando x for 4, 4 sobre 2, 2. Com menos, menos 2. Menos 2, menos 2, menos 4. Então, vai ser o ponto 4 com menos 4. Então, 4 com menos 4. Muito cuidado, tá? Na hora de marcar os pontos corretos, não trocar a abscissa ordenada. Então, tá aqui os 4 pontos, de novo alinhados. Então, dessa vez eu vou ter um gráfico decrescente, ó. Ele vai descendo aqui. Lembrando que quando a gente fala em decrescente, de novo, novamente, mais uma vez, olhando da esquerda para a direita, tá bom? Então, tá aqui o nosso gráfico, ok? Reparem, tenham cuidado. Quanto melhor for a marcação dos pontos, né? Então, preferencialmente, usar uma régua. Claro que eu estou falando de situações onde o gráfico seja objeto de estudo. Então, você quer fazer um gráfico bem feito para analisar um determinado fenômeno. Nós vamos utilizar gráficos assim com uma frequência grande em física. Então, é importante você ter essa noção de construir um gráfico de forma correta, um gráfico bacana. Então, usa a régua, tá? Aproveita a marcação da régua, faz centímetro por centímetro, tá bom? Tenta sempre caprichar nos gráficos. Vamos para mais um. Então, tá ficando bom, tô gostando disso. 5. f de x igual a menos 3x. Pura e simplesmente f de x igual a menos 3x. Tranquilo, sem problema. Vamos lá, pegar nossos valores que nós já estamos acostumados. Vou pegar lá menos 2, menos 1, 0 e 1, tá bom? Menos 2, olha o menos de novo na frente. Menos 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Então, menos 2 vai fazer par com 6, cá em cima. Cá em cima o ponto. Menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, menos 1 com 3. Está aqui mais ou menos o ponto. 0 facilitou a nossa vida, né? Porque menos 3 vezes 0 vai dar 0. Então, o ponto 0, 0, ele aqui é a origem do plano cartesiano. E quando x for 1, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3. Então, 1 com menos 3. De novo, reparem que aqui nós chegamos numa função decrescente de novo, ó. Está diminuindo. Para que o x ele aumenta, mas o y diminui. Sempre diminui a mesma coisa, ó. Quando o x aumenta 1, o y diminui 3. Então, de novo, tá claro aí que é uma função do primeiro grau, que a redução ela é constante. Prontinho, ó. Traçando o gráfico. Show de bola. Deixa eu só alongar um pouquinho aqui, ó, para passar pelo ponto. Bateu ali na trave do ponto. O ponto tinha que estar um pouquinho mais para a esquerda, mas os outros 3 ficaram bem marcados. Tá bom? Notem que a dificuldade é justamente essa. Quanto maior for o valor, né, mais difícil vai ficando marcar o ponto com precisão, sem o uso de uma régua ou algo do tipo. Tá? Então, repare que o 6 ficou lá em cima, então o ponto ele tinha que ter ficado um pouquinho mais para cá. Ó. A gente dá aquela adaptada assim, ó, aumenta a bolinha do ponto, só para dizer que ele passou. Então, essa é a dificuldade de marcar a mão livre. Tá certo? Vamos lá, ver aqui só 2 exemplos que já estão prontos. Só para a gente ver aqui, fechar, ó, outros exemplos. Então, sempre essa mesma etapa, ó.
Tem a fórmula da função, monta a sua tabelinha, escolhe os valores para x, calcula os valores de y, marca os pontos, traça o gráfico, tá vendo? Mesma coisa, tabelinha XY, escolhe os valores para x. Nota que nesse exemplo aqui, ó, de novo trabalhou com valores pares, porque era x sobre 2, para facilitar a conta, não ter que ficar marcando o número decimal. Calculou y, traçou a reta. Ok, galera? Então, vai ter uma atividade de casa sobre isso. Né? Na verdade, se não começar em classe, vão finalizar em casa, porque a casa é a classe atualmente. É muito confuso isso, mas é. Vamos mudar o termo. Atividade de aula. Tá, vocês entenderam. Vocês entenderam. Vai ter atividade para fazer após o vídeo. Construa um gráfico desse jeito que a gente trabalhou aqui, com calma, sem pressa, galera. Faz esse passo a passo, é para treinar, para ficar bom, pegar o jeito da coisa. Monta as tabelinhas, escolhe os valores para x, valores coerentes, pensados, calcula o y, marca no plano cartesiano e traça a reta. Sempre uma reta, ok? O gráfico da função afim é sempre uma reta, tá bom, galera? Então, espero ter entendido o assunto. Depois procurem também padrões. Vejam o que acontece. Será que o gráfico sofre alguma influência do coeficiente A? Será que o gráfico sofre alguma influência do coeficiente B? Então, tentem perceber isso, tanto nesses exemplos do vídeo, volta aí nos gráficos prontos que já estão no vídeo, e nos gráficos que vocês vão fazer na tarefa. Procurem esses padrões. Será que não tem alguma influência do A e do B na construção do gráfico? Isso aí eu vou deixar para a próxima aula. Valeu, galera. Então, aquele abraço. Fiquem bem. Beijo no coração. Eu fui!